Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário aí que vocês vão assistir essa aula, mas aí então já está todo mundo cumprimentado, tá? Eu preferi gravar a aula e deixar aqui no Classroom, porque aí fica mais fácil. Acho que cada um aproveita aí o seu feriado da forma que achar melhor. A gente merece isso, né? Um descanso. E aí vocês podem assistir também na hora que ficar mais conveniente para vocês, tá bom? Eu só vou pedir o seguinte, que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? O ciente aí da aula, tá? Que a aula foi dada, que a aula foi ministrada e está aqui disponível para vocês, e até para que eu possa fazer a questão da frequência, tá bom? Então, pessoal, nessa aula de hoje, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar sobre a questão da metodologia, né, do projeto que vocês estão criando. E também eu vou passar a nossa prova institucional, tá? Que vai ser um trabalho. Então, eu já vou passar hoje. Vocês vão tirando... inclusive, era uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Vocês vão colocar, além do ciente, vão colocar todas as dúvidas que vocês tiverem aqui no Classroom, tá? E aí eu vou respondendo, mas a gente também vai se encontrar, né, na semana que vem. Então, com relação à prova institucional, vocês também podem colocar aí todas as dúvidas, tá bom? Mas nas próximas semanas a gente vai tirando essas dúvidas também, tá? Respondendo os questionamentos de vocês, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, como eu falei, hoje nós vamos falar da metodologia, tá? Que em alguns trabalhos vocês também podem encontrar como percurso investigativo, tá? Essa parte do trabalho, pessoal, ela é proposta para você explicar o que você vai fazer para alcançar os objetivos que você elencou lá no início do seu trabalho, tá? Na introdução e ali na parte de objetivo, tá? Então, consiste em responder algumas perguntas, como quem, como, quando, onde, tudo que vai acontecer na sua pesquisa ou no seu projeto de extensão, você vai detalhar aqui na metodologia, tá? Para explicar para quem vai ler o seu projeto detalhadamente, né, para que a pessoa possa visualizar já na mente dela tudo que vai acontecer ali no seu planejamento, tá? Então ele vai contemplar os seguintes itens, tá? O universo, tá? Eu coloquei aqui, vou sempre colocar assim o universo da pesquisa, mas vocês também leem como o projeto de extensão de vocês, tá? A gente vai fazendo esse parêntese aí, como eu já tinha comentado, tá? Então, o universo da pesquisa, os participantes, tá? Quem vão ser os participantes, quais vão ser os procedimentos para a coleta de dados e quais vão ser os procedimentos para análise de dados, tá? Eu estou aqui com o arquivo que o professor Alessandro deixou para vocês, tá? Que são as orientações para a elaboração do projeto. Então, está escrito aqui, ó, na parte de metodologia, né, o item 4. Descrever quais serão os métodos utilizados para a consolidação dos objetivos, a previsão da quantidade do público e a comunidade a ser atendida, tá? Então, vocês vão ver aí que vai contemplar aí o que ele tá pedindo, tá? De novo, nada mais é a metodologia do que você explicar o que você vai fazer, tá? No caso do projeto. Então, eu vou fazer isso, isso, isso e isso, tá? Quando a gente já tem, e provavelmente vocês vão fazer isso, né, um relatório sobre o projeto de vocês, ou quando a pesquisa já foi realizada, né? Então, a metodologia você vai explicar tudo que você fez, tá? Tudo que aconteceu, passo a passo, para você fazer aquela pesquisa, tá bom? Então, a gente vai passar de item por item aí. Com relação ao universo da pesquisa, pessoal, vocês vão informar, então, aí, tá?
Qual é o contexto que a pesquisa vai ser realizada? Vocês vão contextualizar quem está lendo, né, o projeto de vocês, aonde a pesquisa vai ser realizada, tá? Qual é a região da cidade, né? Se é aqui na cidade de Manaus, né? Qual é a região da cidade, tá? Se for no caso de uma pesquisa, né? Uma pesquisa ela vai ser feita na escola, ou numa academia, ou no clube, né? Então, quantos profissionais trabalham naquele lugar, né? Quantos alunos eles estão matriculados, quantas pessoas, né, no caso ali de vocês, moram, né, nesse lugar, ou no caso de uma pesquisa feita de novo, numa escola, numa academia, né? Quantas pessoas frequentam aquele lugar, você vai contextualizar aí sobre aonde que vai acontecer a sua pesquisa, no caso de vocês, o projeto de vocês, tá? E aí você pode também incluir informações que você julgar importantes, sempre no sentido de caracterizar, tá? O contexto onde que vai ser realizado a ação de vocês. Então, por exemplo, eu lembro que uma das equipes ele vai falar sobre, né, um tema também, vai falar sobre a questão da renda das pessoas, né? Em determinada época do ano, os pescadores ali daquela comunidade não conseguem pescar, né? Por causa da questão do defeso, da época do defeso, né? E aí então eles têm que arrumar um outro tipo de renda, né? Então eu penso que seria interessante também vocês, né, trazerem informação de qual é a renda média das pessoas que moram ali, né? Isso é uma informação que nem todos precisam trazer, mas eu acho que para essa equipe em especial, eu acho que é interessante, né? Olha, as pessoas elas têm essa renda média, né? E aí, em determinada época do ano, essa renda cai mais ainda, né? E eles precisam ali, então, fazer alguma outra atividade, né? Para ter o seu dinheiro e conseguir levar, né, o seu sustento para casa, tá? Então, no universo da pesquisa, pessoal, você vai contextualizar, você vai falar sobre o local da pesquisa, tá? Aonde é que vai ser feito o local da pesquisa. Vocês vão sempre em algumas comunidades, né? E aí eu também acho interessante que vocês façam ali, né, um levantamento, pelo menos aproximado, de quantas pessoas que moram ali naquela região, tá bom? Então, o universo da pesquisa ele vai falar sobre o local da pesquisa. Aí, o próximo item, pessoal, que vocês vão colocar dentro da metodologia são os participantes, tá? Os participantes da pesquisa, ou, no caso de vocês, os participantes aí do projeto de vocês. Então, depois que vocês falaram ali do local, vocês vão falar, então, sobre quem é que vai participar da ação de vocês efetivamente, tá? Por exemplo, né, eu também lembro de uma equipe que vai fazer aí atividades recreativas, tá? Então, vocês vão atender crianças de aproximadamente até que idade? Até 12 anos. Então, vocês vão descrever, olha, os participantes do nosso projeto, né, vão ser crianças com idade até 12 anos, né, moradoras da comunidade X, tá? Nós pretendemos, né, atender, né, sei lá, 50 crianças. Vocês já devem ter ido, já devem ter feito um levantamento mais ou menos de quantas pessoas vocês vão atender, né? Então, tudo isso vai estar descrito ali na questão dos participantes, tá? Na pesquisa, pessoal, e aí eu entendo que vocês não vão precisar colocar esses critérios de inclusão e exclusão, tá? Vocês vão só descrever quais vão ser as pessoas que irão ser atendidas por vocês, como está dizendo aqui, né? No arquivo aqui de orientação, né? A previsão da quantidade do público e a comunidade a ser atendida, tá? Então, vocês vão descrever. No caso, pessoal, de uma pesquisa, vocês vão dizer
quais vão ser os participantes da pesquisa de vocês, tá? E vocês vão estabelecer alguns critérios, tá? No caso da pesquisa, alguns critérios que a gente chama de critérios de inclusão e critérios de exclusão, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma pesquisa, então, né, numa escola, tá? E os participantes, eu defini, né, que eles vão ser, os participantes, eles podem ser os alunos, né? Ou eles podem ser os professores, ou eles podem ser os funcionários, né? Os estagiários, mas eu defini que eles vão ser os professores. Então, critério de inclusão, né? Eu vou definir os meus critérios de inclusão a partir dos professores. Eu posso colocar como critério de inclusão, né? Professores de educação física que atuem com primeiro ao quinto ano. Então, já defini aí. Quem atua na educação infantil, quem atua no sexto ao nono ou no ensino médio, não vai entrar na minha pesquisa, tá? Professores que tenham pelo menos 2 anos dentro dessa instituição, né? 2 anos de serviço prestado dentro dessa instituição. Então, quem tem menos, né, já não vai entrar na minha pesquisa, já está fora, tá? E eu posso estabelecer alguns outros critérios de inclusão, né? Ou eu quero fazer uma pesquisa só com mulheres, né? Ou só com homens, então eu vou incluir aí nos critérios de inclusão, tá? Os critérios de inclusão, pessoal, eles são as características ou motivos que irão fazer com que uma pessoa possa ser considerada para a minha pesquisa, tá? Então ela vai entrar na minha pesquisa. A gente pode pensar da seguinte forma, tá? O critério de inclusão, eu abri a porta e as pessoas vão entrar na minha pesquisa, tá? Elas vão fazer parte aqui da minha pesquisa. Então, eu dei alguns exemplos, né? Professores que atuam no primeiro ao quinto ano. Então, a porta abriu, os professores que atuam no primeiro ao quinto ano, ele entrou, tá? Professores que tenham 2 anos de serviço prestado nessa instituição. Então, a porta abriu, os professores que têm 2 anos, eles entraram, beleza? Critério de inclusão, pessoal, vai ser o motivo, tá? E aí às vezes uma confusão. O critério de exclusão, ele não é o contrário do critério de inclusão, tá? Então, por exemplo, né, professor, eu coloquei lá como critério de inclusão, professores que atuam no primeiro ao quinto ano. Aí eu não preciso colocar no meu critério de exclusão professores que não atuam no primeiro ao quinto ano, ou professores que atuam no sexto ao nono, na educação infantil ou no ensino médio. Eu não preciso colocar isso, tá? O critério de exclusão, ele não é o contrário, tá? O critério de exclusão é o seguinte: a porta abriu, como eu falei para vocês, e as pessoas elas foram consideradas para a minha pesquisa, elas entraram na minha pesquisa. O critério de exclusão é o que ela precisa fazer para que ela seja excluída da minha pesquisa, tá? Então, por exemplo, um critério de exclusão que eu poderia colocar, critério de exclusão, assumir alguma função administrativa, né? Sair da sala de aula, por exemplo. Então, o professor, ele foi considerado para a minha pesquisa, ele atua no primeiro ao quinto, né? Ele dá aula de educação física, e aí, em determinado momento ele teve um convite para ele sair da sala de aula, né, e trabalhar como auxiliar administrativo, ou auxiliar de pedagogia, ou assumir a gestão da escola. Ele saiu da sala de aula, tá? Se isso acontecer, e aí eu já coloco no meu critério de exclusão, né? Se isso acontecer, ele já vai sair da minha pesquisa, tá? Isso é um critério de exclusão, né? O que precisa acontecer para que essa pessoa ela saia da minha pesquisa, tá? E aí tem uns exemplos aqui, né, que eu coloquei aqui nas bolinhas, né? Então, critério de inclusão, as pessoas estão dentro da pesquisa, tá? O que ela precisa fazer, tá, para que ela saia, para que ela não seja considerada na pesquisa? Então, um outro exemplo que está aqui está ausente no período da coleta de dados, no período da pesquisa. Então, eu vou fazer uma entrevista, né? Então, eu vou fazer
um grupo focal, ou vou aplicar algum tipo de teste. E aí, na época que eu marquei, a pessoa ou teve que viajar, né, ou faltou no dia, ficou doente. Então, essa pessoa, tá, ela vai ser excluída da pesquisa. Olha, e aí eu vou colocar lá, quando eu for colocar os meus resultados, né, eu vou descrever isso. Né? Olha, eu tinha 10 professores, né, que estavam aqui que se encaixavam nos critérios e tal, mas durante a coleta, né, 2 professores, né, se ausentaram, então eles foram excluídos e aqui entrou apenas 8 professores. Né? Eu tenho dados de 8 professores. Isso eu vou ter que descrever, tá bom? Então essa pessoa ela vai estar ausente da pesquisa, ela vai ser excluída. Né? Isso é muito particular, pessoal, de cada pesquisador, tá? Porque às vezes você precisa, né? O seu quantitativo de professores ele é muito pouco, certo? Ele é muito pouco. Então a pessoa faltou ali, aí eu posso colocar no critério de exclusão, né? 3 tentativas, né? Então a pessoa faltou nesse dia, pô, mas eu preciso dela, eu preciso desse dado, então eu vou marcar uma outra vez com essa pessoa, né? E aí a gente marca. Se ela for, beleza. Se ela não for, olha, vou marcar mais uma outra vez porque eu realmente preciso desse dado, né? Isso é muito particular. Caso, né, você tenha um bom quantitativo, né, e aquela pessoa ali, apesar de ser importante ela participar, ela não vai fazer tanta falta na questão dos seus resultados, e aí você não precisa ir atrás dela, né? Ela está excluída aí da sua pesquisa, tá certo? Então, o critério de exclusão são os motivos pelo qual o participante possa ser desconsiderado da minha pesquisa. Né? Eu dei 2 exemplos aí. Né? Ou ele está ausente, tá? Ou ele assumiu alguma função administrativa. Tá? Eu tenho alguns orientandos lá do TCC que eles estão fazendo uma pesquisa no programa lá Respirar. Né? E aí um dos critérios lá de exclusão foi a pessoa mudar de atividade, né? Ele faz atividade lá, né? O médico ele passou para ele fazer, né? Fortalecimento e aí ele está lá na academia, mas durante a pesquisa ali ele não vou mais fazer, não vou fazer academia, agora eu vou fazer só sessões de fisioterapia, não vou fazer mais fortalecimento, nem tá na hidroginástica. Então, a gente colocou como critério de exclusão, né? Se acontecer isso, a pessoa ela vai ser excluída da pesquisa, né? Os dados dela não vão ser considerados, né, para efeito lá dos nossos resultados, tá certo? Então, o critério de exclusão ele não é um contrário do outro. Que é o critério de exclusão, a porta abre para a pessoa participar da sua pesquisa, tá? E essa porta ela tá sempre aberta. Né? O que a pessoa tem que fazer para ela, né, ser desconsiderada, para ela ser excluída, tá, da sua pesquisa, para ela sair da sua pesquisa. E aí você vai estabelecer esses critérios, certo? No caso de vocês, e aí vocês vão conversar lá com o professor Alessandro, né? Mais especificamente, mas eu entendo que não precisa colocar esses critérios, tá? Tanto de exclusão, tanto de inclusão quanto de exclusão, tá? Vocês vão apenas descrever, né, qual vai ser o público que vocês vão atender, né? Descrever as atividades, né? A gente vai falar isso no próximo item. E mais ou menos a quantidade, tá? Escrever ali quem vão ser os participantes ali da ação de vocês. Então aqui, ó, pessoal, no próximo item são os procedimentos para a coleta de dados, tá? Falando ali vou falar primeiro do caso de vocês, tá? Nesse item aqui, vocês não vão colocar dessa forma, vocês podem colocar a descrição das atividades, tá? Em um texto só. Quais vão ser as atividades que vocês vão desenvolver naquela comunidade,
tá? Com aquelas pessoas, certo? Sempre se baseando, pessoal, nos objetivos que a gente traçou lá na aula, tá? Então a atividade vai ser essa, vai ser X, atividade X, né? Atividade Y, atividade Z, tá? Eu lembro que com alguns grupos a gente conversou que ao final ia ter um momento, né? Uma espécie de palestra, um momento ali de roda de conversa, né? Então isso tem que estar descrito ali na metodologia de vocês, tá? O que vai acontecer, tá? Quais vão ser as atividades que vocês irão desenvolver, tá? Com relação à pesquisa, tá? Então, nesse item, o pesquisador ele vai colocar, né, ele vai descrever como é que ele vai, né, coletar esses dados, né, e justificar os motivos dessa escolha. Né? Como eu falei, é sempre ligado ali aos objetivos. Então, por exemplo, né, se eu quero saber lá a opinião, né, dos professores ou então dos alunos, né, sobre determinado fato, né? Se eu quero saber a opinião, né, eu vou utilizar, né, a técnica, né, um instrumento adequado para saber qual é essa opinião, né? Eu vou utilizar uma entrevista, eu vou utilizar um questionário, certo? Eu não vou utilizar, por exemplo, a observação, né? Eu não vou fazer um teste, tá? Porque eu quero saber a opinião dessas pessoas. Então, a técnica e o instrumento, né, para você colocar os dados, eles estão interligados ali com os seus objetivos, certo? Tudo, não sei se vocês estão percebendo, mas tudo em um projeto, né, seja de pesquisa, seja de extensão, né, o projeto é sempre um planejamento. Então, tudo no projeto ele está interligado, né? Os itens eles não estão ali por acaso, né? Não caíram de paraquedas, certo? Então, os objetivos eles nascem de uma problemática, né? De um questionamento que eu tinha. E aí então os objetivos eles vão nascer, né, dessa problemática, tá? A metodologia é a mesma coisa. A metodologia ela vai ser, né, os instrumentos de pesquisa dentro da metodologia eles vão ser utilizados de acordo com os meus objetivos, né? Como eu falei, se eu tenho o objetivo de saber a opinião das pessoas, eu vou utilizar o instrumento adequado, né? Se eu quero saber a coordenação motora de alguns alunos, eu vou utilizar um instrumento adequado, eu vou fazer um teste, né? Então, os instrumentos eles vão ser ligados ali com relação aos objetivos, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de técnicas e instrumentos de pesquisa, tá? A gente pode utilizar na nossa pesquisa, né, a entrevista. Essa entrevista ela pode ser aberta ou fechada, tá? O que é a entrevista aberta ou fechada? A entrevista aberta, pessoal, é aquela que você faz a pergunta e a pessoa fala livremente, né? Qual é a sua opinião sobre a atividade desenvolvida? E ela vai falar, tá? E a entrevista fechada é quando você já dá, como é que se diz? Já dá alternativas para essa pessoa, tá? Então, você gostou da atividade realizada? Sim ou não? Tá? Qual atividade você gostou? Pula corda, manja pega, você mais gostou? Pula corda, manja pega ou esconde-esconde? E aí ela vai falar um desses três, tá? Isso é uma entrevista fechada. A entrevista aberta, você já deixa a pessoa falar livremente, tá? Você pode aplicar um questionário, tá? Ele pode ser aberto e fechado, tá? A mesma ideia ali da entrevista. Qual é a diferença, então, entre a entrevista e um questionário, tá? A entrevista, pessoal, ela é feita na frente, né, do pesquisador, tá? Então, o pesquisador fica frente a frente com
o pesquisado, né, o participante ali da pesquisa, e faz as perguntas. O questionário, esse participante, ele vai responder no tempo dele, tá? Ele vai estar ali um momento dele sozinho e ele vai responder, tá? Esse questionário ele pode ser impresso, né? Você entrega lá o papelzinho e olha, tal dia eu venho aqui para pegar a tua resposta. Ou então, né? Olha, eu vou te deixar esse questionário aqui, daqui a 2 horas eu preciso dessas respostas. E aí ele vai lá responder, né? Ou então pode ser até o formulário que hoje utiliza muito, né? O formulário lá no Google Forms, se eu não me engano, que é o nome. E aí você só envia o link, né, para os participantes. Olha, pessoal, eu preciso que vocês respondam e tal. E aí as pessoas lá, no momento delas, elas vão responder esse questionário, tá? Que pode ser aberto ou fechado, certo? Então, o questionário, o participante ele vai ter o momento dele para responder, tá? Claro, ele pode ali tirar uma dúvida ou outra com relação a uma pergunta que ele não entendeu, mas ele vai ter o momento dele para responder, tá? Essa é a diferença ali do questionário para a entrevista, tá? Outro exemplo, né, pode ser a observação. A observação ela também é uma técnica de pesquisa, tá? Inclusive é bastante utilizada. Só que não é observar por observar, né? Às vezes a gente está observando, mas a gente não está vendo nada, né? Se é que vocês conseguem me entender. Então, para que eu consiga observar e ver alguma coisa, né, eu tenho que estar muito bem delimitado as coisas que eu vou observar, tá? Para isso, eu preciso utilizar um diário de bordo e eu vou fazendo ali as minhas anotações, né? Se é uma observação mais comportamental, eu já tenho bem descrito lá no meu diário de bordo, né? Quais os comportamentos que eu vou estar observando, quem eu vou estar observando, né? Também, se eu estou observando uma aula, ali tem muitos atores ali na aula, né? Tem os professores, né? Tem os alunos, pode ter os alunos com deficiência, os alunos sem deficiência, tem as meninas, tem os meninos, né? Tem aqueles que são mais habilidosos, tem aqueles que são menos habilidosos. Então, eu tenho que saber quem é que eu vou observar, né? Olha, eu quero saber como é que os alunos menos habilidosos eles se comportam ali durante o desenvolvimento da aula. Então, eu vou ali identificar, né, quem são, né, a partir de alguns critérios que eu vou adotar, e aí eu vou observando e vou fazendo as anotações dele durante a aula, né, para que esses dados eles não sejam perdidos, né? Às vezes a gente confia muito ali na memória, principalmente na questão da observação, né? Não, eu vou observar aqui a aula e aí depois que terminar a aula, eu vou chegar em casa com calma e vou anotar tudo que eu vi, tá? Só que até esse caminho, né, de terminar a aula e você ir para casa, já aconteceu muita coisa e você pode perder ali momentos ali da sua memória. Então você tem que estar anotando tudo, né, no momento que está acontecendo, tá? Claro que depois com calma, né, você pode fazer uma outra análise, né? E aí fazer outras anotações. Mas é importante que você ali no momento que está acontecendo, você esteja aí anotando no seu diário de bordo, tá? Podem ser feitos também testes, tá? Tem um teste KTK aí, que é para verificar, coloquei só de exemplo, tá? Para verificar a questão da coordenação motora, ou você pode criar algum tipo de teste, tá? A diferença é que o teste KTK ele já é um teste validado, né? Outras pessoas já validaram esse teste. Na questão, se você for criar, né, algum outro tipo de teste, vai ser um teste que ele não foi validado por outras pessoas, tá? Então, com relação ao rigor científico, né, ele é um pouco menor, uma vez que não foi
revisado pelos pares. Tá? Mas também pode ser utilizado, tá, na questão da pesquisa. Outro exemplo que eu coloquei aí foi o grupo focal, pessoal, que a gente também pode ter, já estou programado para a gente fazer um exemplo de grupo focal na nossa turma. O que é o grupo focal, pessoal? É uma espécie de roda de conversa, tá? Você vai reunir os participantes da pesquisa, tá? Você tem 10 participantes, né? Aí, se fosse fazer uma entrevista, por exemplo, você ia fazer uma entrevista individual com cada um desses 10 participantes, né? Na questão do grupo focal, não. Você reúne esses 10 participantes e você vai promover ali uma roda de conversa sobre o seu determinado tema. Tá? E as pessoas ali elas vão falando, vão dando a opinião delas, né? Vão conversando. Você vai estipular um tempo, né, de conversa. Né? Por exemplo, a gente vai aqui conversar sobre esse tema 2 horas. Né? E aí, você como mediador, né, do grupo focal, você vai instigando as pessoas, né? Você vai fazendo questionamentos, você vai perguntando para as pessoas sobre um determinado tema. E as pessoas elas vão falando, né? Vão falando, aquilo está sendo gravado, né? Tem um outro, você precisa de uma equipe um pouco maior, porque tem alguém gravando, tem alguém fazendo algumas anotações, né? Sobre expressão corporal, ou então sobre alguma coisa que foi dito, né? Sobre as reações das pessoas durante o debate. Tá? E aí no final você vai analisar todo esse conteúdo. Tá? Então, isso aqui é alguns exemplos de técnicas de entrevista. Em outra aula a gente vai falar especificamente de cada um deles e até utilizá-los, né? Fazer algumas atividades para a gente utilizar essas técnicas. Tá? E aí eu coloquei aqui embaixo, né? No caso do projeto de extensão, deve-se descrever quais serão as atividades realizadas, o que vocês vão fazer lá no dia que vocês forem executar o projeto de vocês. Tá? Importante, né? Eu falei ali na questão da observação, é importante fazer anotações sobre que foi observado, né, durante a atividade para a produção do relatório. Eu acredito que depois que vocês fizerem aí o projeto de extensão, que vocês executarem, o professor ele deve pedir um relatório, né, um relato de experiência. Então é importante que alguém do grupo ali, durante, né, a execução, esteja anotando, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, as crianças reagiram dessa forma, tá? Faça algumas anotações para que depois fique mais fácil vocês produzirem aí esse relatório. Tá? E aí a análise de dados, que no caso de vocês não vai ter dados para analisar se a gente não for considerar a questão das anotações, tá? Porque vocês vão, eu acredito, tá? Não conversei, já estou falando isso acho que pela 3ª vez, não conversei com o professor Alessandro, mas eu acredito que vocês vão ter que fazer um relatório sobre essa experiência aí de vocês, né? Então esse vai ser o resultado de vocês, por isso que é importante vocês anotarem, tá? Então a análise de dados elas tem como objetivo organizar os dados coletados, tá? De tal forma que possibilita o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. Aquele lá do começo, aquele nosso questionamento, né? A gente vai analisar os dados para ver se a gente consegue respondê-lo. Tá? Essa análise ela pode ser feita, tá? de forma quantitativa ou de forma qualitativa. Tá? Eu posso querer saber, por exemplo, né, quantos alunos ali no teste KTK, né, têm uma boa coordenação motora. Tá? Isso aí é quantitativo, certo? Ou então posso querer saber, né, a opinião das pessoas sobre determinado fato, né? O comportamento das pessoas. Isso é de natureza qualitativa. A gente vai falar ainda mais para frente sobre cada uma
desses tipos de pesquisa, tá? Mas esses dados eles podem ser analisados, né, de forma quantitativa ou de forma qualitativa, certo? E aí, pessoal, agora eu vou falar sobre a nossa prova institucional, tá? Vou passar hoje e vocês têm até o dia 29, que é o que está programado para a nossa prova, tá? Para enviar esse trabalho, tá? Essa prova. Então, a prova ela vai ser a escrita de um artigo de revisão de literatura, tá? O que é a revisão de literatura? É você buscar o que já foi feito, o que já foi falado, tá? O que os artigos, os livros, né, dizem sobre determinado tema, tá? Então, é o processo de busca, análise e descrição de um corpo de conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica, tá? No caso da nossa pergunta, e aí eu já vou deixar aqui alguns pontos já formulados, tá? Então, no caso da nossa pergunta vai ser o que dizem os artigos científicos sobre determinado tema. Quem vai dizer esse tema é você, tá? Você vai pensar em um tema, né, que você tem interesse em pesquisar, tá? E aí você, aonde está aí as reticências, você vai colocar aí o seu tema, tá? Então, por exemplo, né, o que dizem os artigos científicos sobre recreação, tá? Ou sobre atividades lúdicas, tá? Ou sobre treinamento de força, tá? Treinamento de força para idosos, tá? Alguns exemplos aí, né, que vocês podem seguir, tá? A gente fez aquela atividade lá do livro e aí eu percebi que vocês já têm alguns interesses, tá? Alguns interesses particulares. Então vocês podem seguir nessa linha de interesse e fazer uma pesquisa, né, sobre o que os artigos, as pesquisas elas falam sobre esse tema, tá? Então qual vai ser nosso objetivo geral, que também já foi formulado, tá? Você vai colocar lá na sua introdução, analisar os conhecimentos que os artigos científicos atuais trazem sobre, e aí o tema que você vai escolher, tá? Então você vai colocar lá na sua introdução, né? O objetivo desse trabalho foi analisar os conhecimentos que os artigos científicos atuais trazem sobre o tema X, tá? Treinamento de força para idosos, por exemplo, tá? É o tema que você escolheu, tá? Como objetivo específico, tá? Identificar o que os artigos científicos tratam sobre treinamento de força para idosos, tá? Esse vai ser um dos objetivos específicos, tá? A gente falou na aula que o objetivo específico são objetivos procedimentais, né? Então, uma das coisas que você vai ter que fazer é identificar quais são esses artigos, tá? E depois você vai descrever, né? Descrever o que os artigos científicos atuais falam, que aí eu até esqueci de colocar aqui, né? Trazem sobre treinamento de força para idosos, por exemplo, tá? Então, isso aí você vai estar já descrito ali na sua introdução, tá? Essa parte aí da pergunta, dos objetivos, eu já formulei, você só vai fazer, incluir o seu tema, tá? Quais são os itens, tá, que vão precisar compor esse artigo de revisão de literatura? Você vai fazer, logicamente, uma capa, né, com o seu nome ali. O trabalho ele é individual, tá, pessoal? O trabalho é individual. Então, você vai fazer ali uma capa, uma contracapa. Isso daí está ali naquele arquivo lá nosso sobre a normatização dos trabalhos acadêmicos, tá? E depois você vai colocar alguns itens, tá, nesse artigo de revisão. Primeiro vai ser a introdução, tá? Você vai apresentar o seu tema, você vai apresentar o conceito básico, tá? O que é treinamento de força, por exemplo. Então, está ali um conceito, tá? Apenas uma introdução, certo? Para eu me situar ali e saber, tá,
quando começar a ler o seu trabalho. O problema de pesquisa, que já foi ali formulado, né? Os objetivos e a sua justificativa. Tá? Isso daí e aí vai ser pessoal, você vai formular, tá? Por que você acha importante, né? O que é a justificativa? Você quer dizer por que aquilo é importante, quais são as contribuições que aquilo vai ter aí para a sua vida acadêmica ou para quem for ler o seu trabalho, tá? É um texto corrido, pessoal, tá? A introdução vai ser um texto corrido, certo? Com uma lauda, uma página apenas, tá bom? No mínimo, tá? Se você está escrevendo e passou de uma lauda, beleza, tá? E aí, a justificativa, então, eu aconselho vocês a colocarem no último parágrafo, tá? No final ali da sua introdução, beleza? Próximo item, apresentar a metodologia, né? Apresentar como foi realizada a busca por esses artigos, tá bom? Quais foram as bases de dados que você utilizou, tá? Quais foram os termos que você utilizou nas bases de dados para buscar esses artigos, tá? Então, por exemplo, o meu tema foi treinamento de força para idosos. Aí eu coloquei lá, né, na busca, eu coloquei treinamento de força né, e idosos. E aí selecionei os artigos a partir disso. Ou eu coloquei o contrário, coloquei idosos e treinamento de força. Tá? Então eu vou descrever aí quais foram os termos, né, que eu utilizei para pesquisar. Tá? Eu também vou colocar, pessoal, qual foi o período de publicação desses artigos, tá? Porque lá nas bases de dados eu posso selecionar, tá? Então, eu quis buscar artigos de 2018 até 2023. Beleza, então eu vou descrever ali na metodologia. Olha, os artigos selecionados, eles foram no período de 2018 até 2023. Não, eu não quero de 2018 até 2023, eu quero de 2018 até 2020. Então, beleza. Então, eu quero 2015 até 2023. Ok, tá? Mas você tem que descrever ali qual foi o período que você utilizou, né, que você colocou lá na base de dados para pesquisar esses artigos, tá? Também é um texto corrido, tá? A metodologia é um texto corrido, com uma lauda no mínimo, tá? Depois da metodologia, você vai fazer a análise e a discussão desses artigos, tá? Por exemplo, você vai fazer uma descrição sobre o que cada artigo fala sobre o tema. Olha, o artigo X, o artigo 1, ele fala isso sobre treinamento de força, tá? Para idosos. Eles fizeram uma pesquisa e os resultados foram esses. O artigo 2 fala isso, né? Ele fez uma pesquisa e os resultados foram esses. O artigo 3, a mesma coisa, tá? Eu ainda vou falar, mas são 3 artigos no mínimo, acho que eu coloquei ali como critério, tá? Critério de correção. Tá? 3 artigos, então são no mínimo 5 laudas, eu acho que é o suficiente, tá, pessoal? No mínimo 5 laudas. Se você estiver escrevendo passar de 5, não tem problema, tá? Mas no mínimo 5 laudas. E as suas considerações finais, tá? Apresentar o que você entendeu sobre o tema pesquisado, tá? Quais foram as contribuições para o seu crescimento acadêmico, certo? Também em uma lauda, ok? E aí, o último item, as referências, tá? Listar todas as fontes de pesquisa utilizadas para a construção do artigo, tá? Então, tudo que você for citar lá no seu texto, você tem que colocar lá na sua referência, como a gente tem falado aí durante a disciplina, tá bom? E aqui, os critérios de avaliação, tá? Então, você vai utilizar, pessoal, no mínimo 3 artigos, tá? Para fazer aí a sua revisão de literatura, beleza? É mais um treinamento mesmo, tá? Uma revisão de literatura, ela é feita com mais dados, né? Mas a gente vai utilizar pelo menos 3, no mínimo 3 artigos, você vai pesquisar, né, treinamento de força, 3 artigos e depois você vai descrever ali o que cada um desses artigos fala, tá? Outro critério de avaliação é a coerência, né?
na escrita e na formulação do seu texto. Tenha um cuidado ali, tá? Quando você está escrevendo, para aquilo ter coerência, né? Você não vai falar sobre treinamento de força e de repente você pula lá para a recreação, né? Apareceu do nada essa fala sobre recreação, tá? Não contextualizou nada, né? Então, esse também vai ser um critério de avaliação, tá? Outro critério de avaliação é a formatação, tá? Vocês têm o arquivo lá da normatização de trabalhos acadêmicos, as citações e referências de acordo com o que pede a norma, tá? Nós falamos bastante disso durante as nossas aulas, então isso vai ser cobrado agora nesse trabalho, tá? E outro critério de avaliação é a entrega no prazo solicitado, tá? O prazo vai ser até o dia 29, certo? Dia 29 de setembro, que é o dia que está marcado a nossa prova institucional. A gente vai fazer da mesma forma, tá? Vocês vão enviar via Classroom, vou criar uma atividade agora, tá? Depois que eu terminar aqui a aula, vocês vão enviar via Classroom ou, pessoal, em caso de dificuldade, vocês vão enviar para o e-mail institucional que está aqui, tá? thiago.correia@uninewtonins.edu.br, beleza? Até meia-noite, né? 11h59, na verdade, do dia 29, beleza? Tudo que for enviado depois disso, pessoal, já vai ter um desconto de nota, tá? E dia 29, se eu não me engano, é uma sexta, tá? Se você deixar para enviar, se você for enviar só na segunda ou na terça, aí você já vai ter que pedir dar entrada lá na questão da segunda chamada, porque eu tenho que lançar as notas, tá? Tem um final de semana aí, posso deixar para lançar a nota até segunda ou terça-feira, mas depois disso não tenho mais, porque eu também sou cobrado com relação ao prazo. Então, depois disso você vai ter que pedir, se você por acaso não fizer, eu espero que isso não aconteça, você vai ter que pedir aí, dar entrada lá na segunda chamada. Certo? Eu vou deixar aqui também, pessoal, um exemplo, tá? Aqui no Classroom, um exemplo de um artigo de revisão de literatura, tá? Para vocês observarem ali como é que essa pessoa fez. Esse artigo ele é bem didático, tá? Vocês observam ali que ele colocou na introdução, tá? Fez algumas explicações ali mais gerais, né? Colocou a justificativa dele. Aí a metodologia também ele colocou bem explicadinho, né? Quais foram os termos que ele utilizou, quais foram as bases de dados, tá? O ano dos artigos, certo? E ali os resultados e as considerações finais. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no Classroom mesmo. A gente vai tirando as dúvidas, eu vou respondendo. Na sexta-feira a gente se encontra. Ok? Valeu, pessoal. Bom final de semana e aproveitem o feriado de vocês.